versículo do Novo Testamento, ele busca, sim, de fato, extrair a essência daquele versículo e colocá-lo à nossa disposição, não só para que nós possamos entender, mas, sobretudo, colocar em prática. E como ele disse no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores diretos dizem respeito a determinada etapa, determinada circunstância do espírito nas suas estradas evolutivas. Para que a gente possa entender um comentário de Emmanuel em profundidade, é importante que a gente tenha um certo contexto do que representa a ideia, a essência, de onde ele tirou. E nesse caso nós temos aqui algo muito importante, que é um comentário de Emmanuel a uma das suas grandes cartas, a uma das grandes cartas de Paulo. Essa carta de Paulo é a carta que ele escreve à comunidade de Roma. E a comunidade de Roma, ela tem características específicas. É interessante a gente dar uma olhada nisso antes da gente entrar no contexto da mensagem, para a gente entender qual é a intenção de Paulo quando ele escreve essa carta, e isso vai permear claramente todos os versículos. Romanos é uma carta destinada a uma comunidade que Paulo não fundou e que ele não conhece. Diferente de outras comunidades, como Corinto, como Tessalônica, a comunidade de Roma já existia há muito tempo. E é uma comunidade que ela tem características de estar na capital do império, ou seja, está em Roma, e ela é uma comunidade formada tanto por gentios quanto por judeus convertidos ao cristianismo. Essa comunidade, ela enfrenta desafios muito grandes, porque é uma comunidade na capital do império. Imaginemos o que significava Roma naquela época. Era a maior cidade do império, era a cidade mais cosmopolita, era uma cidade com uma diversidade muito grande de pessoas, comércios, a política do império se desenrolava ali. Então, era natural que essa comunidade estivesse imersa no ambiente de muita efervescência, não só cultural, política, social, mas que ela estivesse lidando ali dentro de um contexto bem amplo, bem diverso. Mais ou menos como um contexto que a gente pode vivenciar numa cidade, numa grande cidade da nossa atualidade. Uma cidade onde a gente tem contato com informações, a gente tem contato com problemas, com propostas, com soluções. Esse era o contexto da comunidade cristã que existia em Roma. E Paulo, ao escrever a essa comunidade, ele tenta colocar ali toda a sua energia, toda a sua história, ele, os seus companheiros, a inspiração do alto, naquele documento que seria encaminhado através de uma das suas grandes colaboradoras, uma mulher, quem levou a carta de Paulo até Roma, ele não estava nem próximo de Roma quando ele escreve essa carta, quem levou essa carta foi uma colaboradora, foi uma mulher. Eu falo isso sempre, gente, porque tem muitas pessoas que acham que Paulo era machista, e nada mais equivocado do que isso. Paulo tinha muitas colaboradoras, mulheres, e que ele respeitava muito, e é uma mulher que é portadora dessa, que é uma das mais importantes cartas de Paulo. Aliás, segundo Emmanuel, a carta aos Romanos é um resumo do Evangelho. E é dentro dessa carta, ali no capítulo 8, que Paulo vai escrever um versículo muito interessante, que merece a nossa atenção. Paulo vai dizer: depois disto, que nos resta a dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Esse versículo, ele merece a nossa atenção, porque Paulo está falando da questão de conflitos, de problemas, de dificuldades, de situações que são desafiadoras no mundo e que muitas vezes, ao abordar essas situações, nós buscamos uma postura distante daquilo que o Evangelho nos convida a ter efetivamente. Para que a gente possa aprofundar um pouquinho essa questão, lembremos que a doutrina espírita nos traz o reconhecimento, o entendimento que nós estamos no mundo como encarnados. Chegamos ao nascimento, deixaremos com a nossa desencarnação, mas nós não estamos aqui como sendo a nossa realidade total. Estamos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Somos espíritos imortais que passamos por diferentes experiências reencarnatórias. Significa, então, que nós temos um trabalho, que nós temos uma atividade, que nós temos uma proposta do que nós devemos fazer.
E quando nós nos defrontamos com o Evangelho, nós somos convidados a atuar em nome do Evangelho. Nós somos convidados a operar em favor da Boa Nova, a trazer a nossa contribuição, trazer a nossa proposta. Só que às vezes a gente confunde a proposta do Evangelho como sendo uma proposta de combate a alguma coisa. E o Evangelho, ele não traz uma proposta de combate a nada externo. Ele traz uma proposta de renovação, de transformação dos elementos internos e dos elementos externos como consequência das nossas ações. É importante a gente sempre se lembrar disso, porque no nosso cotidiano nós estamos convivendo com o mal. A gente convive com o mal. E Evangelho, doutrina espírita, não combinam com ingenuidade. Nós encontramos a maldade no mundo. Nós encontramos os problemas no mundo. Só que o Evangelho nos convida a uma proposta de intervenção, de ação. Essa proposta, ela envolve a construção, a edificação, a renovação. É menos preocupação com as consequências, com o combate, com o ataque ao mal, do que com o estabelecimento das bases do bem. Às vezes nós nos colocamos na posição de confrontar o mal. E o confronto ao mal, ele tem, às vezes, alguma utilidade, mas quando o mal se torna o foco das nossas ações, nós esquecemos o nosso papel fundamental, que é o de acender a luz, que é o de destacar as boas coisas. Jesus nos dizia que, dizendo aos seus discípulos, que vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E essas duas figuras que Jesus utiliza são muito importantes, porque o papel da luz não é o de combate à sombra, que na verdade não existe. A sombra, na verdade, é a ausência de luz. Quando a gente liga uma lâmpada, quando a gente acende uma vela num ambiente que está escuro, a luz que é emitida pela lâmpada, pela vela, pela lanterna, não sai brigando com a sombra. Ela sai iluminando aqueles locais, objetos, onde antes não havia luz. Então, quando a gente pensa na proposta do Evangelho, que Jesus faz aos seus discípulos, não é o de combater algo que não existe, que é a ausência da luz, mas de oportunizar luz aonde nós estejamos. O que significa a gente privilegiar o exemplo, a orientação, o esclarecimento, a gente eliminar a ignorância através do ensino, da cultura, a espiritualidade através da confiança, da fé, da resignação. Todos esses elementos estão presentes naquilo que Jesus coloca como sendo o convite para que a gente brilhe a nossa luz. Então, o papel da luz não é brigar com a sombra, até porque a sombra não existe. O papel da luz é o de afastar aquela situação de ausência de luz, ofertando-se àquele ambiente. O papel do sal também é interessante, porque o sal que a gente utiliza hoje, principalmente como elemento culinário, né, para destacar o sabor, na época de Jesus ele também tinha, obviamente, essa função. Na época de Jesus o sal não era o sal marinho que a gente conhece, né, o sal que se extrai do mar, mas era o sal de rocha. Era um sal um pouquinho diferente, parecido com aquele, não é o mesmo, tá? Mas aquele sal rosa que a gente encontra no supermercado, a coloração não é a mesma, mas é mais ou menos aquilo, né? Não é um sal marinho, é um sal que ele vem extraído da rocha. Isso era o mais comum na região da Palestina. Só que na época de Jesus, o sal tinha uma outra função, além de destacar o sabor. Era a função de preservar o alimento. Lembremos que na época de Jesus não tinha freezer, não tinha geladeira, não tinha nada disso. O alimento ele precisava ser preservado. E o sal era o elemento químico que se utilizava a fim de preservar um alimento por mais tempo. Então, quando Jesus utiliza a luz e o sal, ele está nos convidando a ofertar alguma coisa e preservar outra. Ofertar o que nós temos de bom e preservar aquilo que nós temos, aquilo que o mundo tem de bom. A tarefa do Evangelho, ela é de renovar, de resgatar, de orientar a criatura. Por isso, as pessoas que se ocupam
da tarefa do evangelho, a função principal, a ênfase, a atenção, deve estar naquilo que nós vamos realizar de bem, naquilo que nós vamos ofertar, das sementes que nós vamos plantar, da ignorância que a gente vai esclarecer, do bem, do sofrimento que a gente vai amenizar. E aí surge uma pergunta muito natural. Saulo, mas se a gente só se preocupar com as boas coisas, o que vai acontecer com a ação dos maus? Porque às vezes a gente vai enfrentar o combate, a gente vai enfrentar a crítica, a gente vai enfrentar o apontamento daqueles que ainda, ou por ignorância, ou por leviandade, buscam instituir outros elementos distintos daqueles que são a proposta do evangelho. E o que a gente deve fazer quando a gente se defronta com relação a isso? Aqui é que entra a frase de Paulo. Porque Paulo diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nessa frase existe um elemento fundamental que é a gente entender o quanto nós devemos estar ao lado do Criador. E estar ao lado do Criador, para que ele esteja do nosso lado, significa a gente atender a proposta do Evangelho, como a gente já comentou. Ofertar algo de positivo, preservar as boas coisas. Não significa a gente entrar em confronto. Mas e diante do confronto? O que a gente faz diante do conflito? Como é que a gente opera? Como é que a gente vai agir? Paulo nos diz que é preciso confiar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos trazendo a proposta da confiança, da fé, da certeza que o bem prevalecerá no final. É essa confiança, é essa certeza que deve animar o coração do discípulo, animar o coração das pessoas que buscam o evangelho do Cristo, que buscam a doutrina espírita. Essa confiança. Há no Livro dos Espíritos uma pergunta, um item 932, em que Kardec indaga o seguinte: por que no mundo, tão frequentemente, tão a miúde, a influência dos maus prepondera, sobrepuja a dos bons? E aí nós vamos encontrar os espíritos dizendo, de uma maneira até um pouco dura, por fraqueza destes: os maus são intrigantes, os bons são tímidos. No dia que estes, os bons, o quiserem, preponderarão. Essa frase dos espíritos nos lembra o seguinte: que há uma postura que a maldade se utiliza e que há uma postura que aqueles que buscam a vinculação com o bem devem utilizar. Não é utilizar a mesma coisa, porque às vezes a gente pensa assim: se os bons são intrigantes, então vamos ser intrigantes também, vamos combater. Não é isso que os espíritos estão dizendo. Eles estão dizendo que essas são as ferramentas do mal. E nós não podemos utilizar as mesmas ferramentas da maldade para fazer o bem. Não é possível, por exemplo, a gente utilizar uma ferramenta que está sendo utilizada para os fins de destruição e a gente utilizar a mesma ferramenta com as mesmas características para um propósito completamente diferente. Não é possível a gente fazer isso. Então, quando os espíritos dizem que quando os bons quiserem, eles preponderarão, eles estão dizendo o seguinte: o primeiro movimento é o movimento da vontade. O primeiro movimento é o da gente querer. E querer fazer com que o bem predomine no mundo. O bem é como uma semente, que ela precisa ser plantada, regada, cuidada, adubada, para que ela possa crescer e florescer. A gente, quando vai plantar uma coisa, a gente não pega a semente, joga em cima da terra e larga lá. Não é isso que acontece. Se fizermos, normalmente, isso não vai produzir nada de útil. Para que a gente possa, de fato, ter uma colheita adequada, a gente precisa identificar qual que é a época certa do plantio, cavar o buraco na profundidade adequada, colocar a semente, fechar, regar na quantidade de água que a semente precisa, adubar, na medida em que ela for crescendo, ver se são necessárias escoras, proteger contra as ervas daninhas, contra os bichinhos que vêm, os besorrinhos, contra as pragas. Ou seja, é preciso todo um cuidado. Então, quando a gente está falando do bem, nós precisamos também ter esse cuidado. O problema é que, na atualidade, muitas pessoas ocupam a sua mente mais com o mal do que com o cuidado com o bem. Mais com os problemas que muitas vezes nós não podemos solucionar do que com aquilo que nós podemos fazer em favor do ambiente, das pessoas que estão à nossa volta. E aí nós vamos desperdiçando
energia, tempo, atenção, nos ocupando daquilo que existe, e de novo assim, eu não estou dizendo que não existe, existe, está ali, é um problema, mas nem sempre a gente pode interagir, nem sempre a gente pode resolver aquela circunstância. Mas às vezes existe uma coisa que está do nosso lado, e que se a gente fizer, se a gente tiver atenção para aquilo, se a gente tiver cuidado, a gente pode deixar algo de positivo. Quantas vezes a gente, por conta de uma preocupação com aspectos externos, a gente não deixa de fazer algo útil para aquela pessoa que está do nosso lado ou para a gente mesmo? Quantas vezes a gente não entra numa situação de desânimo, de desespero, de incerteza, de pessimismo, porque a gente está colocando a nossa atenção em coisas externas, quando a gente poderia estar utilizando aquele tempo para fortalecer o bem dentro de nós? Uma boa leitura, uma palestra edificante, uma atenção, um cuidado com alguém em casa, desenvolver uma certa habilidade. Aquele tempo que a gente poderia empregar no nosso crescimento, no crescimento das pessoas que estão à nossa volta, às vezes ele é sugado por aquelas outras coisas. E a nossa atenção vai para a maldade no mundo. Agora, as pessoas podem perguntar o seguinte: Saulo, mas se a gente só se preocupar com o bem, a gente só se preocupar com o bem, como é que vai se resolver o problema do mal? Como é que vai se resolver esse problema? E aí a gente quer aprofundar um pouquinho isso na nossa reflexão de hoje. Paulo nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós estamos operando em favor do bem, a primeira coisa que a gente tem que ter confiança e segurança é: vai dar certo. Vai dar certo. Pode não ser no nosso cronograma. Pode não ser dentro do tempo que a gente espera, porque o cronograma da divindade é outro. Porque a divindade espera mudanças significativas. Então, as ações que a gente implementa são sementes. Mas como Paulo mesmo nos disse, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, a gente precisa primeiro ter confiança, fé, certeza de que o foco no bem é a melhor escolha. E o mal? Gente, eu gostaria aqui de aproveitar que a gente está numa conversa, né, entre amigos, eu me sinto assim, muito próximo de todos vocês que estão aqui. Uma reflexão que a gente vem tendo na atualidade, conversando até com outros oradores espíritas, com outros pesquisadores, sobre uma bomba relógio que Deus colocou no mal. É mais ou menos assim: Deus deixou no mal um mecanismo de autodestruição. Todo mal ele tem um mecanismo de autodestruição. E para ter certeza de que o mal vai ser destruído, Deus ainda colocou dois, assim, que é se um não disparar, o outro vai disparar com certeza. Esses dois mecanismos chamam-se orgulho e egoísmo. Todas as vezes que as ações elas se baseiam em um desses dois elementos, elas estão fadadas ao fracasso. Fadadas ao fracasso. Por que isso acontece? Porque toda ação em favor do bem, ela exige energia e cooperação. Quando as pessoas se unem, quando elas colocam seu esforço, quando elas colocam a sua atenção, aquela ação vai se desenvolvendo. É assim na vida. Se a gente implementa uma atividade numa determinada direção e outras pessoas se juntam àquela para poder ajudar, colaborar, contribuir, essa ação vai ganhando mais força, mais corpo e ela vai se concretizando. Então é assim. Se a gente pegar as obras que são realizadas, os edifícios, o trabalho em favor do semelhante, não é, a gente não começa uma coisa, outras mãos vão surgindo e aquilo vai crescendo. E às vezes vai tomando proporções extraordinárias. Chico Xavier teve uma época que ele fazia reuniões debaixo de um abacateiro. E as pessoas iam para ali e depois aquilo se tornou um conjunto de reuniões com estruturas muito maiores, porque as pessoas vão se somando. Então existe a cooperação. No processo de cooperação, nós vamos valorizando o que o outro está trazendo e a gente espera que ele cresça. Alguém chega para colaborar e às vezes não tem todas as experiências, mas como traz a boa vontade, a gente vai auxiliando e aquilo vai se desenvolvendo. Isso é o bem. O que acontece com o mal? O mal, ele às vezes traz o orgulho como sendo a sua base. E o orgulho tem um problema.
O orgulho, ele precisa sempre estar acima das outras pessoas. O orgulho, ele sempre quer colocar-se numa posição superior. E existem duas formas de você se elevar, né? Tem até um ditado que brinca assim, tem duas formas de você ter o prédio mais alto da cidade. Uma delas é construir o prédio mais alto da cidade. A outra é destruir todos os outros prédios, para até que o seu, que seja assim meio nanico, baixinho, se torne o maior. O problema do mal, do orgulho, é que ele adota a segunda alternativa. Ele sempre está diminuindo as outras pessoas. Ele sempre acha que o que ele faz é o melhor, que a posição dele é a única. E aí, nesse processo de fortalecer as suas próprias ideias e de diminuir a dos outros, ele vai se enfraquecendo naturalmente. Então, essa é a primeira bomba relógio que Deus colocou no mal, o orgulho. O orgulho vai fazendo com que a pessoa ela se coloque numa posição que vai minando a capacidade dela de grandes realizações, porque ela não coopera. A mesma coisa acontece com o egoísmo. O egoísmo também, quando a pessoa valoriza a egolatria, e aqui é importante a gente separar uma coisa, tá? A gente se preocupar com a gente, com o nosso bem-estar, não significa egoísmo. Egoísmo é quando a gente coloca os nossos próprios interesses acima de tudo. A gente valoriza só o que a gente está buscando. E pessoas se tornam objetos para atender o que a gente quer. As coisas devem atender somente os nossos interesses. E a gente converte o mundo naquele filtro que nós só vemos a gente mesmo, os nossos interesses. A gente querer se desenvolver, crescer, progredir, isso não é egoísmo. Sobretudo quando a gente converte esse crescimento em auxílio ao semelhante. O problema do egoísmo é que ele se fecha, ele se enclausura, ele se isola do mundo. E aí nós temos a bomba relógio que Deus colocou no mal do egoísmo. Porque o egoísta ele vai se isolando, ele vai se afastando, ele vai se distanciando, até que chega o momento em que ele está completamente isolado, completamente afastado do mundo, e a sua interferência deixa de ser uma interferência marcante, porque ele se afasta, porque ele se isola. Esses dois elementos estão colocados para que a gente tenha confiança de que se nós estamos preocupando com o bem, se nós estamos construindo, se nós estamos edificando, Deus já cuidou do mal. O mal tem data para acabar. A maldade, ela perdura por um tempo, por algumas circunstâncias, em algumas regiões, mas ela tem data para acabar, porque ela traz em si mesmo esses elementos de autodestruição. É por essa razão que, com muita tranquilidade, sem ingenuidade, nós não precisamos ter excessiva preocupação com o mal, porque ele vai se autodestruir com o tempo, porque orgulho e egoísmo levam inevitavelmente a um processo de afastamento e de ausência de cooperação. O que faz com que aquelas obras, erigidas em cima desses dois adversários da felicidade humana, elas sejam obras de curta duração e perdurem por algum tempo. Por isso nós precisamos confiar, ter fé e empregar os nossos esforços naquilo que é o bem, naquilo que é a construção de algo positivo. É dessa forma que nós vamos estar cooperando com a obra do Criador. Por isso, construamos, fortalecemos, edifiquemos, vamos trazer alguma coisa de positivo para o mundo, porque isso perdurará. O mal tem data para acabar. É por isso que Paulo disse: se Deus é por nós, em função de estarmos trabalhando e operando no bem, quem será contra nós? Se a gente olhar a história da humanidade, nós vamos encontrar exemplos notáveis disso. Notáveis. Gandhi, em favor da sua proposta de não violência, ele libertou a Índia, apesar da maldade que estava em volta dele, apesar dos desafios, dos problemas. Mas a sua proposta foi a que perdurou no final. Onde os adversários de Gandhi, na atualidade? Onde as pessoas que o combatiam? Onde as pessoas que estavam criticando, que o agrediram?
Todas essas posturas foram suplantadas com o tempo e a obra desse grande missionário perdurou. Se a gente olhar a vida de Jesus, a vida do próprio Cristo, Jesus não se viu isento de adversários, de problemas, de conflitos, de acusações. Foi crucificado. Algumas pessoas que conviveram com Jesus, ali principalmente em Jerusalém, tinham ódio do Cristo e o acusaram, o levaram à morte. Mas essas ações de maldade não impediram que a mensagem de Jesus ela continuasse. Imaginemos se o Cristo, ao invés de continuar pregando a sua mensagem de bem, de amor, de fraternidade, resolvesse colocar a atenção na maldade, colocar a atenção no problema. Começasse a discutir os desmandos do templo, os problemas que estavam vigentes ali. A sua obra, ela não seria o que foi. Porque Jesus sabia aonde deveria concentrar as suas atenções. Imaginemos se Gandhi, que está mais próximo da gente, assim, apesar da grande distância, mas imaginemos se Gandhi, ao invés de pregar a não violência, ele tivesse falado assim, não, gente, ó, agora é o seguinte, para libertar a Índia, nós vamos tomar em armas e a gente vai combater o mal. Como foi feito na história, ao longo de várias situações. Qual teria sido o resultado? A história é testemunha de várias iniciativas nessa direção. Jesus, diante da maldade, diante da incompreensão, ele tinha a postura de não se colocar conivente. Não significa a gente ser conivente nem displicente. Aonde a maldade precisa ser barrada e ela está nas nossas mãos fazê-lo, façamos. Jesus não se colocava diante do mal com uma postura passiva ou inativa, mas ele não focava no ataque. Ele obstava o progresso do mal. Diante, por exemplo, daqueles 2 ladrões que estão sendo crucificados junto do Cristo, e um deles ainda incapaz de compreender a missão de Jesus, vira para Jesus e diz assim, se tu és o Messias, desce dessa cruz, salva a ti e a nós. Esse homem não tinha ainda a capacidade de compreensão do que é o sacrifício. E Jesus, diante dele, o que faz? Silencia. Jesus não sai combatendo ele, dizendo que ele não entendia nada, que ele não sabia das coisas, não sai, porque seria desperdiçar um tempo importante. O outro que estava ao lado de Jesus, vira para Jesus e diz assim, mestre, eu sei que tu és inocente, enquanto nós somos culpados. Hoje, quando adentrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse, em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem que soube demonstrar humildade, entendimento dos seus erros e recorre a Jesus pedindo auxílio adequado, recebe na hora. Para qual dos 2 deveria dar-se atenção? Um ainda no campo da ignorância, da rebeldia. O outro já demonstrando as possibilidades de entendimento. Jesus dedica atenção. Isso é uma lei divina. É uma lei divina, é uma lei universal. A lei universal Jesus exemplificou de uma maneira muito bonita. Ele nos disse assim, a árvore que merece maior dose de cuidado do agricultor é aquela que está produzindo. A árvore que merece maior dose de cuidado do agricultor é aquela que está produzindo. E quando a gente fala de produção de frutos na seara do Evangelho, nós estamos falando do bem, da paz, do amor, que a gente pode ofertar aonde nós estejamos, no campo em que nos encontramos. Um outro episódio muito interessante de Jesus é quando ele, diante de Pilatos, de uma autoridade, e aqui a gente não vai entrar nos detalhes, né? Mas quem teve a oportunidade de ler o livro há 2000 anos, sabe qual que era a característica desse homem, como é que ele vivia, quais eram os seus pendores, e a gente sabe que ali era uma personalidadezinha complicada. Pilatos está diante de Jesus, Jesus está preso, e Pilatos está perguntando coisas para ele, Jesus em silêncio. E aí Pilatos se irrita, e vira para Jesus e diz assim, não sabes, Galileu, que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Aí, nesse momento, Jesus levanta os olhos, fita profundamente aquele homem e lhe diz,
nenhum poder tu terias sobre mim, se não lhe houvesse sido conferido antes por meu Pai que está nos céus. E silencia. Esse entendimento de Jesus é a convicção suprema de que se nós estamos no caminho do bem, ainda que o corpo seja morto, as obras do bem prevalecem. Ainda que nós percamos determinadas coisas, que podem ser meramente acessórios, o bem que nós estamos fazendo prevalecerá. Por isso, Paulo, de maneira muito sábia, muito oportuna, nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos entender que a obra da divindade não é uma obra que visa meramente as construções e edificações transitórias. Muitas vezes aquilo que nós acreditamos ser as coisas mais importantes e que às vezes são valorizadas pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, são obras meramente passageiras. Aonde o império da Babilônia? Aonde o império persa? Aonde a obra de Alexandre o Grande? Aonde a obra de Gengis Khan? Aonde esses grandes impérios que dominaram durante muito tempo a humanidade ou uma determinada região foram opressores, tiranos? Aonde estão? Todos eles viraram registros na história. Mas a mensagem do Cristo ainda nos ocupa até hoje. Nós estamos aqui, 2000 anos depois, lendo os ensinos de Jesus, trazidos por ele ou por seus colaboradores diretos ou indiretos, e buscando compreender e aplicar isso na nossa vida. Toda vez que o Emmanuel comenta um versículo, ele tem a intenção de que nós coloquemos isso em prática na nossa vida. Não basta que a gente entenda isso, mas que a gente passe a vivenciar. Porque, como Alcione nos diz no livro Renúncia, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E para a gente colocar isso em prática, nós precisamos, em primeiro lugar, fortalecer a nossa confiança no bem. A gente ter confiança de que Deus está no comando. E a obra do Criador é uma obra que visa o bem das criaturas. Allan Kardec nos convida a pensar, a refletir, a raciocinar sobre os caracteres da divindade para que se fortaleça a nossa confiança. E quando Allan Kardec coloca alguns dos caracteres da divindade, nós não somos capazes de entender tudo ainda, no nosso nível de evolução, a gente vai até um determinado ponto, mas até onde dá para entender já é suficiente. Até onde dá para a gente entender, nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente bom e justo. Então, o primeiro movimento que nós devemos ter é o de fortalecimento do nosso raciocínio, do nosso entendimento acerca de situações. Quando a gente olhar numa determinada situação e vier aquele negocinho assim que fica cutucando o nosso ouvido, nossa, mas Deus não podia deixar isso acontecer. Gente, é Deus. É Deus. Se Deus disser não, é não. Não tem poder humano capaz de se sobrepor à vontade do Criador. Não existe isso. Se Deus disser não, é um baita não. É não definitivo. Então, se Deus permite que algo aconteça, a minha compreensão pode não abarcar os desígnios do Criador. Mas isso não significa que aquilo aconteceu à revelia da vontade do Criador. Às vezes, o que nós olhamos numa determinada circunstância é só uma parte da história. E o nosso julgamento é um julgamento precipitado. Às vezes a gente vê uma determinada situação em que a gente classifica a conta de uma injustiça tremenda e nós temos ali um processo de reajuste. Às vezes a gente olha uma determinada situação que ela é muito dolorosa e difícil e nós estamos ali diante de um processo de fortalecimento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu tive no parto dos meus 3 filhos, né, eu tenho 3 filhos aqui, dos 3 eu tive presentes. E olha, eu fui, experiência inacreditável, extraordinária, né? Mas aquilo não é bonito de se ver. Se a gente olha uma cirurgia que está sendo feita, que é uma cirurgia, né, que é um parto, que não oferece tantos riscos assim, na atualidade, a gente tem ali, né, o corte, os detalhes, aquilo não é agradável, mas é uma vida que está nascendo.
Se a gente foca só no problema, a gente perde o contexto. A gente perde aquilo que a situação está nos trazendo. Às vezes a gente olha as situações e a gente confunde muito um elemento do sacrifício, que a gente olha e nem sempre a gente entende o sacrifício. O sacrifício, para começar, ele é difícil de ser entendido porque toda vez que a gente sacrifica alguma coisa, a gente sacrifica em prol de algo. Então a primeira coisa que a gente tem que afastar da nossa cabeça é o entendimento ingênuo de que sofrimento é igual a sacrifício. Não é a mesma coisa. Nós podemos ter sofrimentos, dores, sem que isso seja sacrifício. Só é sacrifício quando nós temos clareza do bem maior que nós vamos obter com aquilo que a gente está ofertando. Só é sacrifício se estiver muito claro para a gente. Se não tiver claro, cuidado. Pode ser meramente uma dor, pode ser uma displicência, pode ser uma incapacidade, pode ser uma fragilidade. Mas só é sacrifício se a gente tem clareza. Estou fazendo isso por conta disso. Permitam-me uma comparação bem rasteira, bem simples, né? Eu comparo muito o sacrifício ao sacrifício no jogo de xadrez. Eu gosto muito de xadrez, a gente brinca aqui em casa quando dá, e quando a gente sacrifica uma peça no jogo de xadrez, aquela peça só é realmente sacrificada se ela levar a posição a uma posição melhor. Se a gente perde uma peça e aquela peça ela não nos leva a uma posição melhor, o nome no xadrez, gente, é um nome ruim, mas é uma capivarada. É um erro, é uma imprecisão, é uma bobagem. Então, só é sacrifício se a gente está vendo algo melhor. Aquilo tem que estar claro para a gente. Quando está claro, a gente tem mais energia, porque a gente sabe o que vai obter. E a gente sacrifica com felicidade, porque o nosso foco está na outra coisa, na outra posição que a gente vai alcançar. Então, quando a gente olha as situações que estão à nossa volta, como é que a gente vai avaliar se realmente nós estamos diante de um sacrifício de alguém? Às vezes a gente vê uma pessoa que está se sacrificando por outra e a gente não tem a noção daquilo, a gente só fica com dó daquela pessoa que está sofrendo e a gente não percebe o esforço que ela está fazendo porque ela está visando o resgate de alguém, de um ente querido, de alguém que ela ama, está tratando algo que está dentro dela mesma. Então, nem sempre os nossos olhos conseguem enxergar essa distinção entre sofrimento e sacrifício quando a gente está avaliando comportamentos e situações alheias, para a gente ficar num nível muito básico do que significa a nossa limitação ainda. Então, se a gente não é capaz de compreender, tenhamos confiança de que, se Deus permite, é porque aquilo é para o bem. Porque se Deus falasse assim, não, é não. Às vezes a gente fala assim, tá bom, Deus podia evitar, mas deixou, então é porque ele não está vendo o que está acontecendo. Também não tem jeito. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Deus não está ausente de nada no universo. Então, é preciso ter essa confiança de que Deus pode fazer e não fazer, e Deus está vendo. Mas então se Deus pode fazer, se ele está vendo, então não é justo. Também não é possível, porque Deus é soberanamente bom e justo. Por isso, quando nós olhamos para essa proposta de Paulo de Tarso, nos convidando a, se Deus é por nós, quem será contra nós? Confiemos em Deus. Fortaleçamos a nossa confiança, a nossa convicção, para que a nossa atenção, a nossa energia se dirija para as boas coisas que nós podemos realizar. Entendendo que o mal já veio com seu botãozinho de autodestruição. O orgulho e o egoísmo são os dois mecanismos que Deus deixou na maldade para que ela se extingua. Utilizemos as nossas mãos, a nossa atenção, os nossos recursos para fazer o bem no limite das nossas possibilidades e forças. Tenhamos confiança de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente encerra aqui essa nossa breve reflexão. E para que a gente possa encerrar aí e seguir o nosso dia, a gente vai convidar quem está aqui conosco e quem estiver depois assistindo a gravação a fazer uma prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento ao alto, agradecemos a Deus a oportunidade de conhecermos o Evangelho,
a oportunidade de termos contato com tantas coisas importantes que nos foram legadas por esses missionários, Paulo, Emmanuel, pelo coração amoroso do Cristo, que nos envolve, que nos protege, que nos ampara. E peçamos, Senhor, fortalece a nossa fé, para que possamos utilizar os recursos, o tempo, a energia, a nossa atenção na direção das boas coisas. Porque sabemos que quando estamos empenhados na edificação do bem, a tua presença conosco é sentida de maneira mais intensa, a fim de que nós possamos fortalecer as nossas obras na direção daquilo que tu nos orientastes. Abençoa os nossos lares, os lares daqueles que passam por dificuldades, as pessoas que estão nos hospitais, vivendo momentos de aflição, e que nós possamos, na medida da tua sabedoria, levar o amparo, o socorro, o alívio, o conforto, a orientação aos nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. Se conosco, querido amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos aqui a oportunidade de a gente estar junto esses momentos, refletindo de maneira mais profunda aí sobre esse comentário, sobre esse versículo tão importante, e a gente espera que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade em torno do Evangelho. Um grande abraço.